Achávamos que já tínhamos encontrado todos os crossovers entre Peppa Pig e Ben e Holly. Estávamos errados, aqui estão todos os que deixamos passar. Vamos começar com a prova de que fadas realmente existem no universo da Peppa. No episódio A Fada do Dente, Peppa perde um dente e Papai Pig diz a ela que, se ela for dormir, uma fada virá e trocará o dente por uma moeda. Todos achavam que o Papai Pig só colocaria uma moeda sobre o travesseiro dela enquanto dormia, mas não foi o que aconteceu. Uma fada de verdade realmente apareceu. Um porquinho voador minúsculo surgiu de uma forma genuinamente mágica, trazendo uma moeda de outro mundo. E isso muda tudo. Se fadas existem no mundo da Peppa, então o pequeno reino onde Ben e Holly vivem não é só uma história de livro ou imagem na parede. Ele existe em algum lugar no universo da Peppa. Os mesmos criadores fizeram ambos os mundos, e este episódio confirma discretamente que sempre foram feitos para se conectar, indo para o Natal da Peppa. Peppa e George enviam cartas ao Papai Noel, escolhem uma árvore grande e vão dormir. A surpresa surge quando o Papai Noel aparece. Se você prestar atenção no teto acima dele, há cartões de Natal pendurados, e um deles mostra o Duende Ben desenhado. Mas não é o Ben dos episódios mais novos. Essa versão tem um chapéu roxo e uma blusa verde. Esse é o Ben da versão piloto, dos primeiros dias de O Pequeno Reino de Ben e Holly. Um personagem que poucos viram, discretamente pendurado em um cartão de Natal na sala da Peppa. Mas fica ainda mais interessante. O Papai Noel da Peppa e o Papai Noel do Ben e Holly são claramente a mesma pessoa. Coloque-os lado a lado e a semelhança é impossível de ignorar. A única diferença é que a versão do Ben e Holly parece mais jovem e magra, como se fosse uma versão anterior do personagem. E como se não bastasse, os dubladores deixam tudo mais suspeito. Em Ben e Holly, Richard Ridings dubla tanto o Papai Noel quanto o Papai Pig. Mas em Peppa Pig, o Papai Noel é dublado por David Graham, que faz o velho elfo sábio em Ben e Holly. 2 atores, 2 desenhos trocando de papéis. Isso não é coincidência. O desenho sugere discretamente que eles compartilham o mesmo mundo, mas em épocas diferentes. Entre todos os personagens desses 2 desenhos, o Capitão Barba Vermelha é quem faz isso com mais frequência. Ele aparece em vários episódios de Ben e Holly, e mesmo que o tamanho dele mude entre os 2 desenhos, todo o resto é idêntico. Mesma barba, mesma roupa, mesma energia. É inegável que é o mesmo personagem. Se ambos os desenhos ocorrem no mesmo universo, então Barba Vermelha sabe onde fica a entrada do Pequeno Reino. O que também explica algo estranho. Por que um capitão pirata vive na cidade da Peppa? Ele já tinha achado seu tesouro, não havia razão para ficar. Mas agora tudo faz sentido. O Barba Vermelha não estava só zanzando pela cidade da Peppa. Ele levava uma vida dupla, dividindo-se entre o mundo da Peppa e o reino das fadas, com aventuras que nenhum dos desenhos explicou totalmente. Ele não estava perdido. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Agora, para a próxima pista, vamos rebobinar até o começo, o início de O Pequeno Reino de Ben e Holly. O desenho começa com o elfo Ben e a princesa Holly se apresentando junto com Gaston, uma joaninha. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Essa introdução alegre é quase idêntica à forma como Peppa Pig começa o seu programa. Peppa e sua família fazem a mesma coisa, sorrindo para o público, se apresentando e preparando o terreno. A família da Peppa teria inspirado os moradores mágicos do Pequeno Reino? Talvez os porquinhos tenham virado celebridades sem saber, até fora do mundo deles. Aqui vai uma tão óbvia que, ao perceber, você vai se perguntar como não notou. No episódio História de Ninar, Papai Pig lê para Peppa e George antes de dormir. Tudo parece normal até você notar o livro nas mãos dele. Nas páginas abertas, tão claro quanto o dia, estão Ben e Holly. Colorido, com asas de fada, chapéus pontudos e tudo mais. Quando o Papai Pig fecha o livro, a contracapa exibe algo que parece ser exatamente o castelo do Pequeno Reino, na colina cercada por nuvens. Papai Pig não lê uma história comum de Ninar, mas sim os acontecimentos do Pequeno Reino de Ben e Holly para seus filhos, como se fosse um livro de história. Aqui está uma que fica escondida diante de nossos olhos no episódio As Galinhas da Vovó Pig. Peppa e George ficam na casa da vovó e do vovô Pig, e somos apresentados às galinhas da vovó Pig, Jemima, Sarah e Vanessa, além de Neville, o galo. Se você assistiu Ben e Holly com atenção, essas galinhas devem ser familiares. São as mesmas da fazenda dos elfos em Ben e Holly. Mesmas cores, design e até o padrão zigue-zague no Neville, o galo, visto no episódio As Galinhas Vão para o Oeste. Não são galinhas parecidas. É o mesmo modelo de galinha usado em outro programa. Neste ponto, isso é menos um crossover e mais uma fuga de galinhas sem supervisão da fazenda dos elfos direto para o jardim da vovó Pig. Como sabemos, Ben mora com sua família dentro da grande árvore dos elfos. Mas quando você olha para a cozinha deles e depois olha para a cozinha da Peppa, as coisas ficam muito estranhas muito rápido.
A janela segue na mesma posição, com o fogão abaixo dela. Os armários são de azul similar. A mesa está centralizada, com os pais nas laterais e a criança no centro. A geladeira à direita, cheia de ímãs de letras, até o ângulo da câmera é igual. Não são só duas cozinhas de desenho animado parecidas. Alguém apenas trocou os moradores do cômodo. Uma cozinha está numa árvore, outra no topo de uma colina, mas internamente são idênticas. Ou os elfos contrataram o designer da Peppa, ou esses mundos estão mais conectados do que imaginamos. No episódio Escadas Rolantes, a família da Peppa corre em uma grande estação de trem para pegar seu trem. Papai Pig e George acabam em uma livraria de um lado da estação, e se você olhar dentro da livraria, há uma imagem clara da Princesa Holly em exibição, e essa não é a primeira vez. Os personagens de Ben e Holly já apareceram em prateleiras de bibliotecas, capas de livros e pôsteres em vários episódios. Parece que os programas usam histórias e imagens sutis para lembrar que o pequeno reino está logo além do mapa da Peppa. Se achou as imagens nas prateleiras sutis, a próxima é ainda mais ousada. Em muitos episódios de Peppa Pig, há quadros nas paredes que parecem específicos demais para serem aleatórios. No episódio A Loja de Quadros, a foto de Gaston, a joaninha de estimação de Ben e Holly, aparece entre as fotos em exibição como se ele fosse só mais um cliente. No apartamento de Freddy Fox, há um quadro de um castelo na parede que parece exatamente algo saído do Pequeno Reino. E no episódio Jukebox, a câmera se afasta para revelar um quadro do Capitão Barba Vermelha em seu barco com Polly, pendurado na parede do clube como uma decoração normal. Um quadro real de um personagem de Ben e Holly pendurado no universo da Peppa, sugerindo que ele é famoso o bastante para ter um lugar na parede, o que provavelmente é verdade. E aqui está uma que começa com um gnomo de jardim, e termina com uma entrega completa. No episódio O Poço dos Desejos, Vovó Pig leva para casa um gnomo de plástico, que Vovó Pig odeia imediatamente. Mas aí Sr. Touro chega com um caminhão, tornando tudo uma entrega de gnomos. E o primeiro gnomo, mesmo formato, barba e chapéu, é idêntico ao Rei Leopoldo, mais conhecido como o Sr. Gnomo de Ben e Holly, só muda a cor. Quando o resto da entrega chega, um deles também tem exatamente a mesma cor. Em Ben e Holly, Sr. Gnomo é um andarilho que aparece sem ser convidado e não quer ir embora. Agora ele foi redimensionado e discretamente colocado no jardim da Peppa, já irritando o Vovô Pig. Algumas coisas nunca mudam. Então é isso aí. Dos cartões de Natal aos layouts de cozinha, dos papagaios piratas aos gnomos de jardim, os crossovers entre Peppa Pig e Ben e Holly estão por toda parte. E quanto mais você procura, mais você encontra. Qual deles te surpreendeu mais? Conte pra gente nos comentários. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.